Olá, quero dialogar um pouquinho com vocês sobre o conceito de educação. Se nós entendermos que a educação se resume dentro da sala de aula e ela é apenas desenvolvida pelo professor, nós não temos nada para fazer aqui. Mas se nós entendermos que o processo educativo, que a educação vai para além da sala de aula, aí sim nós estamos no caminho certo e nós precisamos continuar esse debate. Para nós do movimento sindical, a educação inicia lá no portão da escola, quando nós, funcionários de escola, recebemos as crianças. A forma que nós abordamos essas crianças, a forma que a gente recepciona elas, nós estamos educando. A forma que nós servimos a merenda lá no refeitório da escola, também nós estamos educando essa criança. Porque a gente não educa apenas com o discurso, a gente também educa com os exemplos. As crianças nos observam todo o tempo no espaço da escola. Então, nesse processo de relação humana, no momento que a gente se relaciona com o outro e com a outra, nós estamos nos educando. Paulo Freire fala disso. Nós nos educamos mediatizados pelo mundo, nesse processo de troca das relações. Então, vamos nos pautar por esse conceito de educação. A educação é muito mais amplo do que aquele processo que acontece lá na sala de aula, com o processo de leitura e de escrita, fundamental importância desenvolvido pelo professor. Mas nós entendemos que esse processo educativo vai para além da sala de aula. Então, ele perpassa todos os espaços da escola. Considerando isso, vocês percebem a dimensão que nós, funcionários de escola, somos muito importantes nesse processo? No momento que a gente senta para construir o projeto político-pedagógico da escola, o professor relata e retrata a contribuição dele a partir da sala de aula. Nós apresentamos as nossas experiências a partir do pátio da escola, do portão, do refeitório, dos demais espaços educativos que existe nessa escola. A partir desse momento, quando a gente junta essas duas partes, dentro de sala de aula e fora de sala de aula, relatado e contribuído por nós, vivenciado e experienciado por nós, a gente consegue ter uma visão do todo da escola. E isso é de fundamental importância para que a gente, juntos, de forma coletiva, consiga superar os desafios vivenciados por essa escola, por essa comunidade escolar. E isso requer um processo importantíssimo de formação. Por isso nós estamos aqui hoje. A formação é uma condição fundamental para que a gente consiga dialogar sobre todos os temas educacionais, para que a gente consiga se questionar sobre determinados assuntos. E nesse processo de formação e de evolução e de transformação humana, nós precisamos fazer algumas perguntas. Nós precisamos nos questionar a nossa existência nesses espaços. Qual é o meu papel como educador nessa escola? Como eu posso contribuir com o processo formativo e educativo desses estudantes? Qual é o meu papel na sociedade? Qual é o meu papel de cidadão e de cidadã? Como que eu posso contribuir para a formação desse sujeito quando ele sai da escola, né? Porque nós fazemos parte da vida dessas crianças desde a pré-escola até o ensino médio. Então é um longo período, é todo o processo da educação básica. Então nós precisamos de formação para que a gente consiga contribuir com a formação desse ser humano que está em desenvolvimento. E a gente não pode perder de vista que, como eu já disse em outros momentos, eu costumo sempre trazer essas experiências, né, e essas relações. O mundo não é, o mundo está sendo. Então as coisas estão em movimento e elas mudam muito rápido. E nós precisamos de nos apropriar dessas mudanças, desses novos conceitos, dessa nova evolução, para que a gente possa, de uma forma científica, intelectual, contribuir com a formação desses estudantes. Não estou dizendo aqui que nós vamos para a sala de aula competir com o professor. Não se trata de uma competição com o professor no espaço da escola. Isso precisa estar muito claro para todos nós, tanto nós, funcionários de escola, como os professores dessa escola.
Nós estamos nesse espaço para contribuir com o processo educativo, considerando que o acesso à educação não significa apenas a matrícula desse estudante na escola. Quando a gente fala de acesso à educação, a gente precisa considerar o ato de matricular a criança, a permanência dessa criança, né, desse jovem, desse adolescente na escola e o sucesso dessa formação. Que sucesso? A qualidade, nós temos que pensar na qualidade. E quando a gente pensa na qualidade, nós precisamos aproveitar todos os atores do espaço dessa escola para que a gente consiga realmente promover, produzir educação de qualidade. E isso é responsabilidade nossa também como funcionários de escola. E é importante dizer aqui que aquele funcionário do passado que só ligava e desligava o computador, só abria e fechava o portão, ou apenas fazia a merenda, ele não tem mais espaço na escola. Nós precisamos avançar para um outro formato. Nós precisamos assumir o nosso papel de educador, que é de fundamental importância e que foi conquistado com muita luta, muita dificuldade. E nós precisamos continuar nessa caminhada de luta para garantir os nossos direitos. E garantir os nossos direitos faz parte mudar essa atuação nossa no espaço da escola. Nós não podemos nos acomodar nessa condição de função técnica apenas. Nós temos que assumir o papel pedagógico na escola. Volto a dizer, não é ir para a sala de aula, não é ensinar a criança a ler e escrever, mas nós podemos fazer isso de diferentes formas. Por exemplo, vou citar um exemplo bem fácil. Quando a gente recolhe o lixo na escola, se eu recolher esse lixo e colocar ele lá fora para o lixeiro passar e levar esse lixo embora, isso é uma ação técnica, né? É uma ação técnica. Eu peguei o lixo, fui lá, é uma ação mecânica, coloquei lá fora para o lixeiro levar embora. Mas se nós, enquanto funcionários de escola, desenvolvermos um projeto na escola para provocar a discussão de por que a gente recolhe o lixo e coloca lá fora, se você tem uma coleta seletiva na escola, você pode trazer isso para discussão. Por que a gente faz a coleta seletiva? Qual o impacto desse lixo no meio ambiente? Por que a gente precisa ter os cuidados mínimos necessários na hora da coleta desse lixo? Por que o lixeiro, na hora de recolher lá fora, ele tem os equipamentos necessários? Por que nós temos que usar as luvas? Por que temos que usar as botas? Enfim, se você promove essa discussão no espaço da escola, isso vira currículo. E você está contribuindo com a formação desse estudante, desse sujeito. Um projeto dessa natureza, inclusive, pode ser desenvolvido junto com o professor de biologia, de ciências, de produção de texto, que ele pode, inclusive, promover outras discussões e contribuir aí com a produção do texto mesmo dessas crianças. Promover toda uma exposição desses textos, desses debates. Então é um momento muito rico quando você desenvolve um projeto educativo, né? E aí você envolve também essa coisa da higiene no chão, dentro da própria sala de aula. Quando você faz isso de forma articulada com o professor, que quando você for limpar essa sala de aula, ela estará numa outra condição. Você pode atrelar isso também à conservação da limpeza e higiene de dentro dos banheiros. Então, esse é um exemplo muito prático assim e que faz parte do dia a dia. Eu não estou aqui pedindo para você inventar roda, né? Mas é um processo educativo que nós podemos contribuir e que a gente vai se realizar. E quando a gente ensina, a gente também aprende. Quando você pensa em promover um projeto, desenvolver um projeto desses, você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que se organizar, te articular com outros grupos, você vai precisar fazer leitura. E isso também faz parte do seu processo de formação. Lembrando que a formação é um direito. A nossa formação, essa formação que vocês estão fazendo neste momento, é um direito. Nós temos direito à formação. Somos profissionais da educação e o Estado precisa garantir isso de alguma forma. Então, é importante dizer que esse Estado, enquanto nação, também tem uma dívida social conosco. Por isso é de fundamental importância que a gente continue na luta para garantir esse processo de formação, para que a gente continue contribuindo com a formação dos estudantes.
Nós temos que pensar numa formação que prepare esse estudante na sua plenitude. E a mesma coisa a gente precisa desejar e buscar para nós. Quais são as minhas habilidades enquanto educadores? Eu estou ali só para fazer alimentação escolar? De repente eu tenho ali uma habilidade com dança e eu posso promover um projeto de dança na escola e envolver as crianças. Então é um processo muito rico. Eu sei de várias escolas que desenvolvem projetos assim pelos funcionários de escola, né? Então, acho que a gente precisa pensar e nos questionar sobre a nossa atuação nesses espaços. Por exemplo, a alimentação escolar. Que alimentação que a gente tem servido para essas crianças? Porque cada criança, numa faixa etária, ela demanda de uma quantidade de vitamina, ela demanda de determinadas alimentações, ou quando a gente vai simplesmente trabalhar a questão da educação alimentar, de oferecer nessa alimentação escolar uma alimentação mais colorida, né? Criar as estratégias para que as crianças consigam comer as frutas, para que consigam comer os legumes e as verduras. Isso faz parte da nossa atuação. Como que nós, enquanto profissionais de educação, né, técnicas de alimentação escolar, estamos ofertando essa alimentação para essas crianças? Está sendo de forma atrativa? Então são questões que a gente precisa dialogar e nós precisamos nos questionar sobre essa nossa atuação. Como elaborar, como organizar, como envolver as crianças nesse processo para que a gente consiga ter realização no nosso trabalho e a gente consiga atingir essas crianças de forma adequada, que a gente consiga atingir o nosso objetivo, né? São inúmeros projetos que nós, funcionários de escola, podemos desenvolver nesse espaço da escola. E esses projetos educativos, né, esse é o nosso trabalho educativo. Nós produzimos educação no espaço da escola. Todo esse trabalho, essa função que a gente desenvolve é o trabalho educativo, porque é a nossa forma de contribuir para a educação. Nós não desenvolvemos um trabalho aleatório. O nosso trabalho tem um fim, tem um objetivo, que é produzir educação, é contribuir para a formação desses estudantes, dessas crianças que estão na escola, desses jovens, desses adolescentes. Qual está sendo a nossa contribuição para a formação desses sujeitos? Então, essa nossa atuação é de fundamental importância. Imaginem um processo de terceirização no espaço da escola. É um processo muito mecânico, muito técnico. E nós não podemos esquecer que nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos, que têm sentimentos, que têm emoções. Quantas dessas crianças não chegam na escola e contam pra gente que elas estão sendo abusadas, sofrendo violência psicológica, física, sexual no espaço da escola? Quantas dessas crianças não conseguem ter... A gente às vezes fica sabendo disso muito mais rápido do que o professor na sala de aula. Não porque eles não são competentes ou não têm sensibilidade, mas às vezes a carga de responsabilidade deles de apresentar resultados no processo de leitura e de escrita, eles não conseguem absorver. Mas nós, nessa troca de olhar, nesse gesto de carinho que a gente tem com essas crianças no pátio, a gente consegue construir com eles uma relação de confiança. E eles abrem o coração pra gente. Eles contam aquilo que eles estão vivendo, eles conseguem ter uma liberdade maior, conseguem compreender a nossa importância no espaço da escola. Você, eu, nós, funcionários de escola, temos um papel fundamental no processo educativo dos estudantes, no processo educativo e na educação brasileira. Nós temos uma responsabilidade muito grande de contribuir para que nós tenhamos, de fato, educação de qualidade nesse país. Essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa, como funcionários de escola.